Olá, você está assistindo ao Quem é Quem no Mundial. O Flash Score te traz tudo que é importante nesse ano de Copa e nós vamos fazer uma apresentação das 48 seleções do torneio. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre o Iraque. Nosso convidado é o Jorvan Vieira, que levou a seleção iraquiana ao único título da Copa da Ásia de toda a história, em 2007. Então, ninguém melhor para falar aí sobre esse retorno do Iraque a Copa do Mundo depois de 40 anos, pondo fim aí a uma longa espera. Muito obrigado pela sua presença, Jovan. É um prazer muito grande. Eu é que agradeço a oportunidade e para falar do Iraque, porque é um país que eu estou sempre em contato. Inclusive, o meu último clube foi lá recentemente. As coisas não correram lá muito bem em termos de comportamento deles, mas foi mais uma vez, ou seja, já foi a terceira vez que eu trabalho no Iraque, duas vezes com a seleção e uma vez com o clube. Tá certo, Jovan. Então, para a gente começar a falar um pouco então, sobre a seleção iraquiana, queria que você me contasse como que você enxerga essa seleção, você vê o potencial dela de repente surpreender na Copa, como é que é o estilo de jogo deles. Fala um pouco aí sobre o seu conhecimento sobre essa seleção iraquiana que chega à Copa depois de 40 anos. Pois, veja bem, é um jejum muito longo, né? E isso tudo vai de encontro aos conflitos que o Iraque sempre viveu nesses anos todos, né? Como todos nós sabemos, eu até quando fui campeão na Copa da Ásia com eles em 2007, em função da paixão que eles têm pelo futebol, porque o povo iraquiano, vamos dizer assim, é louco pelo futebol, vivem o futebol, respiram o futebol, bebem o futebol, comem o futebol, e eles, se tiverem que ir trabalhar e tiver um jogo de futebol do clube preferido deles, eles não vão trabalhar e vão para o estádio, principalmente que as entradas nos estádios são gratuitas. Então, os estádios estão sempre superlotados, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, os estádios são muito grandes, muito bem construídos. Tem até um estádio em Kerbala que tem o meu nome, que eu inaugurei em 2016, salvo erro. Então, o que acontece? É um futebol em que o jogador iraquiano tem muita qualidade. Da minha época, comparativamente a essa época atual, está bem diferente. Por quê? Muitos jogadores iraquianos que estão nesta seleção são jogadores que jogam fora do país. São jogadores que jogam em vários países europeus, sempre em equipes de segunda divisão de campeonatos secundários dos campeonatos europeus, tipo Chipre, na Áustria, Dinamarca, mas sempre em segunda divisão. Mas são jogadores que são, vamos dizer assim, válidos e úteis para a seleção, porque já tem uma experiência de jogar num campeonato europeu que é completamente diferente do que jogar o campeonato iraquiano. Entende? Então, é formada praticamente de muitos jogadores que jogam no estrangeiro e que porque também nem nasceram no Iraque. Nasceram nesses países. Os pais imigraram e nasceram lá. Então, quer dizer, já tiveram uma educação europeia, estudos, foram treinar em clubes, aquela formação realmente com mais disciplina, mais organização, né? Mais profissionalismo. Então, quer dizer, esses jogadores são jogadores que vêm a servir a seleção como iraquianos, e muitos deles não falam nem o árabe. Atenção, muitos deles não falam árabe. Ou é o inglês, ou é a língua da alemã, ou é a língua da Dinamarca, ou é a língua do Chipre, e por aí vai, entendeu? Então, quer dizer, é uma seleção, vamos dizer assim, mista. Tinha até um jogador que jogava cá em Portugal, o Osama, que não saiu da lista, não sei porquê, que é um excelente meio-campo, que fala português fluentemente, casado com a portuguesa. Então você veja já aí a mistura. No meu tempo, eu só tinha dois jogadores que jogavam no estrangeiro e jogavam em países árabes, e eram nascidos no Iraque. Então, quer dizer, há uma diferença muito grande, vamos dizer, como se diz em inglês, há um gap muito grande. Então, quer dizer, é bem diferente, mas é uma seleção interessante, com jogadores de boa qualidade. Vai ser muito difícil, porque eles estão num grupo muito difícil, no meu entender, um grupo dificílimo. Já pegam logo o primeiro jogo de cara uma seleção fortíssima, que é candidata ao título. Então, eu acho que é simplesmente a participação. Para eles, é a glória da participação. Falando um pouco sobre essa seleção atual novamente, Uhum. Jovan, Pois queria não. saber quem que você define como a estrela desse time? Quem que é o craque desse time, ou a figura central ali da seleção iraquiana? Eu, inclusive, eu estou surpreso porque eu tenho acompanhado os noticiários e eu tenho visto que, por exemplo, um dos guarda-redes, perdão, dos goleiros, um dos goleiros, ele
ele, pelo visto, não vai estar na lista. E ele é tido como um dos capitães, entendeu? O treinador está fazendo a opção. Até fazendo um adendo aí, esse treinador atual, ele era o treinador da Austrália quando foi meu adversário na Copa da Ásia, que nós ganhamos de 3-0, entende? Então, eu estou a ver que ele não vai levar o Jalal, que é um dos capitães, entende? Agora, uma estrela importantíssima na seleção é o Ayman Hussein, que é um jogador que joga no Catar. Ele joga no Catar atualmente e, bom, ele voltou, perdão, ele voltou. Ele estava no Catar, a jogar num clube no Catar e voltou, desculpa lá. Ele está no Karma. Ele que fez o Então, gol da classificação contra a Bolívia, né? Inclusive. exatamente, é um jogador voluntarioso, é um leão, e ele também perdeu o pai assassinado na guerra, entende? E teve uma série de dificuldades para poder jogar o futebol, lutou muito para chegar onde chegou. Então é o Ayman Hussein que eu considero uma das estrelas, e também tem o Ibrahim Ba, que é um outro menino também, que é uma das estrelas, joga nos Emirados, joga no Dafra, salvo erro, joga no Dafra. Então, quer dizer, tem duas, três estrelas em que ele tem o Zidane Iqbal também, que é outro jogador que joga já, né, também joga fora. Tem vários jogadores, muitos, como eu disse, jogam fora, jogam na Áustria, jogam no Chipre, jogam na Dinamarca, e vai por aí afora, entendeu? Então, quer dizer, mas principal para mim é o Ayman Hussein, que além de tudo é um dos capitães, é um líder nato e todo mundo segue a linha dele, entendeu? É um jogador que vai aparecer no Mundial mesmo estando num grupo forte, eu sei que ele vai dar trabalho, mas acredito que a seleção do Iraque não vai surpreender, como, por exemplo, nós temos o exemplo da Arábia Saudita no outro Mundial que tivemos no Catar, né, que surpreendeu ao ganhar a Argentina. Não acredito que o Iraque venha a ser surpresa nesse Mundial. Não que eu esteja pessimista e torça contra isso, não é nada a ver. Mas, analisando a coisa friamente, no grupo em que eles estão, não vai ser fácil. Está me entendendo? Agora, o futebol é decidido dentro do campo. Tudo é possível. São 11 contra 11, a gente fala aqui da boca para fora e depois você, né, queima a tua língua. Então, eu estou dando uma opinião em termos do que eu estou a ver. É uma equipe que joga num 4-4-2, mas eu tenho certeza que quando chegar nessa fase do Mundial, vão jogar num 4-5-1, com certeza, entendeu? Vai ser completamente diferente, porque vão se resguardar, ou se não jogar num 5-4-1 também, entendeu? Então, isso tudo é muito relativo. Essa linha de cinco atrás aparece muito, né? Dessas seleções assim mais limitadas na Copa, né? Para Sem brecar ali as dúvida. seleções mais fortes, né? Sem dúvida uma. Não é às vezes nem pelo nível técnico, não é às vezes nem pelo próprio nível tático. Há um receio que já vem naturalmente do atleta. Por mais que o treinador diga, olha, vamos para o 4-3-3, eles se reúnem lá, olha, nós vamos fazer um 4-3-3 aqui, como se dizia na minha época de jovem, de mandrake, né? Que era aquele mágico, né? De mandrake, mas vamos fechar aqui atrás, porque quanto menos gols nós levarmos, é melhor para a gente. Você está me entendendo? Então, eu acredito que eles vão Ainda ficar mais ali. a Copa agora que com a possibilidade de se classificar como terceiro colocado, né? Você ter ali um saldo, às vezes você perder, mas perder de pouco, e você somar um ponto aqui, às vezes a Exato, seleção pode passar com 2 pontos, até se não com tomar dois muitos pontos. gols, né? É possível até Exatamente, passar, né? Que agora a gente vai ver essa exatamente. realidade na Copa do Mundo, né? Que antes a gente É, não vinha como passavam só dois, né? Nessas últimas edições, agora isso é uma possibilidade, né? Para a gente amarrar aqui, Giovanni, esse papo pois não, sobre Copa do Mundo e Iraque, né? pois Como não. a gente já sabe, o Iraque já não joga uma Copa do Mundo há 40 anos, então Uhum. você não tem como você dizer como que o país vive uma Copa do Mundo, né? Mas você pode dizer um pouco sobre como esse país vive o futebol. Você até já falou um pouco aí, né? Que tem essa Pois questão não. da entrada nos estádios serem gratuitas, então isso leva públicos grandes aos estádios. Então, Uhum. conta pra gente um pouco como que o Iraque vive o futebol, como que você está observando aí com o pessoal que você conhece lá ainda, e também com o período recente que você teve por lá, né? Pois não, Como que pois você não. acha que o país vai viver essa Copa do Mundo? Então, essa situação do Iraque ter apurado para o Mundial, mesmo depois de 40 anos, para eles, essa classificação é como se eles tivessem ganho o Mundial. É o que eu posso, a comparação que eu posso fazer. Eles ganharam o Mundial. Apuraram para o Mundial, ganharam o Mundial. Principalmente devido ao tempo longo de não participação, porque a última participação deles foi em 86. Eu estava em 86 no Mundial com a seleção de Marrocos.
Eu estava lá no Mundial, entendeu? Então, e até tivemos uma festa para as 3 seleções que estavam na Copa do Mundo do México, que era Arábia Saudita, Iraque e Marrocos, uma seleção quando eu, por sinal, encontrei com o meu presidente, quando eu assinei contato, que era o centroavante da seleção, entendeu? Então, quer dizer, isso é muito tempo, e ele sempre a sonhar com isso. E politicamente, para o presidente atual, foi importantíssimo. Abriu portas, abriu uma série de coisas. Os jogadores ganharam casas lá, agora, todos ganharam casas, ganharam uma série de prêmios, uma série de coisas que, devido à euforia, vamos dizer assim, a alegria deles de terem conseguido esse objetivo. Porque antes disso, era só eu com a 2007. Tanto que quando o primeiro-ministro e o presidente da República se reuniram com o presidente, eles pediram a ele, vamos ver se você consegue fazer o que o Vieira fez em 2007. Quer dizer, eu sou uma pessoa idolatrada no Iraque. Como eu te disse, eu inaugurei um estádio no meu nome, em Kerbela, com 70 mil pessoas dentro do estádio. E 20 mil ficaram fora. Você pode encontrar isso no YouTube, é só bater o meu nome que você encontra a minha entrada no campo, sozinho no campo, entendeu? Então, quer dizer, eles pediram, vê se você faz o que o Vieira fez. Quer dizer, fiquei ali marcado. Então, para eles, foi como se eles tivessem ganho a Copa do Mundo. Entendeu? Foi muito importante. Você consegue Até imaginar? mesmo. A gente vai ter festa na rua lá para ver os jogos? Como é que é esse clima assim da Você não tem torcida assim? ideia. Como é que Você vai não tem ser? ideia. Vou fazer uma comparação. Volto novamente ao meu tempo. Em 2007, a cada jogo que nós ganhávamos, morriam menos pessoas nas ruas. Eles saíam para comemorar com as armas, darem tiros para o ar e tal, a correrem com a bandeira e tal, porque cada vitória nossa era um motivo de festas e, inclusive, durante esses 15 dias de competição foi o período em que menos pessoas morreram. E logo depois da nossa conquista, a guerra acabou. Depois eu fui condecorado como embaixador da paz pelas Nações Unidas, pelo Senado italiano também, porque foi uma coisa assim completamente diferente, entendeu? Então, a comemoração, vão comemorar. Se você procurar essa classificação deles agora para o Mundial, nas comemorações, é só você botar comemorações dos torcedores iraquianos da classificação para o Mundial, você vai ver. E o Iraque tem uma coisa: o Iraque tem muitos expatriados. O Iraque tem iraquianos pela Europa toda, pelo mundo todo. Até aqui em Portugal também temos. Tem no Brasil também, eu conheço iraquianos que vivem no Brasil. Então, quer dizer, eles festejam, se reúnem e vão a festejar, vão comemorar, não querem saber se não estão no Iraque, entende? As pessoas até se espantam assim, ué, mas o que é isso? Estão lá e comemorar, bater, tocar buzinas, fazer coisa com os carros, as bandeiras e tal, a comemorar. Então, a comemoração é muito grande, é muito emotiva por parte deles, porque é a única, vamos dizer assim, é a única bola de oxigênio que eles têm devido aos conflitos, aos problemas que existem no país. Então, é uma forma de extravasar aquela alegria que eles não podem extravasar em nenhum momento ou outro. Entendeu? Então, é muito importante para eles. Eu tenho certeza que vai ser uma euforia. Mesmo que eles percam o jogo, eles vão comemorar. Você não tenha A dúvida festa já disso. está garantida, né? Como Sim, você sim, disse, a pela festa está garantida. classificação, a festa Estamos já lá dentro. Estamos é lá isso. dentro. Entendeu? E É mais Jovan, ou menos por aí. você, enfim, você é brasileiro, né? Você nasceu aqui, mas Nasci. você já vive há muitas décadas em Portugal. Você tem esse histórico com o Iraque. Para quem que vai sua torcida na Copa? Olha, veja bem, eu nasci no Brasil, mas meus pais são portugueses. Meus pais são de cá. Nasci, fui criado, estudei, fiz universidade aí, joguei no Vasco da Gama. Então, o que que acontece? É lógico, eu tenho que torcer para Marrocos, dar uma força para Marrocos, perdão, para o Iraque, perdão. Eu ia falar outra coisa, mas eu vou te Ah, dizer o porquê. Torcer para o Iraque. Quando for Brasil e Marrocos, lamentavelmente, a minha mulher fica num quarto vendo o jogo de Marrocos na televisão, eu fico no outro vendo o Brasil, entendeu? Porque eu tenho que torcer pelo Brasil, porque isso é normal. Fui criado aí, educado aí, eu tenho amigos, tenho vida aí, minha mãe ainda está aí com 94 anos, entendeu? Então, quer dizer, não tem motivo para torcer de forma nenhuma contra o Brasil, não tem nada a ver. É lógico que tem o historial também no Marrocos, que eu fiz Copa do Mundo, eu trabalhei em Marrocos muitos anos, só na seleção foram 6 anos,
foi a Copa do Mundo, a classificação, fiz 2 Copas da África com a seleção, depois trabalhei no Clube do Rei, eu ganhei 3 campeonatos, 2 Copas do Rei, uma Champions League da África com esse clube, o FAR de Rabat. Então, quer dizer, eu tenho um histórico também lá e sou muito idolatrado, tanto que uma estação de televisão me convidou ontem para trabalhar com eles nos Jogos da Copa do Mundo como analista, essas coisas todas, e eu aceitei, quer dizer, vou me deslocar Vai. daqui para Marrocos, são só 50 Normal. minutos de voo, Ah, legal. vou fazer ponte aérea sempre, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que A isso esposa vai aí, ficar feliz, né? pois, só espero que eles não me convidem no jogo Brasil-Marrocos, vai ser difícil, entendeu? Mas isso aí é uma coisa natural, você é francês, a sua mulher é brasileira, joga Brasil e França, você vai torcer para a França, a tua mulher vai torcer para o Claro. Brasil, né? Afinal de contas, tem que existir a democracia, mesmo que É ela isso. seja, às vezes, um pouco escondida, mas tem que existir, não é verdade? Claro. Então, eu acho que eu vou torcer para o Brasil, com certeza. O Iraque não está no grupo do Brasil, vou torcer para o Iraque, primeiramente porque eu nunca fui de suportar a França de forma nenhuma. O país que eu gostaria seria o Senegal, mas no caso o Iraque está dentro, eu estou com o Iraque, não há dúvida nenhuma, entendeu? Vou torcer para o Iraque, não estando lá, mas eu sei o que eu represento para os iraquianos e eu tenho 80 mil pessoas no meu Instagram. Não é muito, mas para mim é bastante, entende? E desses 80 mil, você pode botar aí, sem exagerar, 70 mil iraquianos, Vai ter entendeu? mais uma que eu vou te seguir lá também. Pode ficar Seja tranquilo. bem-vindo, seja Vou me bem-vindo. juntar a esse grupo aí. Eu não tenho Mas, nem meu tempo mano, não tenho nem tempo de responder, é meu filho que às vezes me ajuda nas respostas e administra tal, ali, né? entendeu? Então, quer dizer, eu não posso decepcionar essa gente que tanto me ama, que tanto gosta de mim, que me deram a honra de ter um estádio no meu nome no país deles. Eu não sou iraquiano, não tenho nada a ver com o Iraque em termos de ter nascido lá, né, de raízes, e eles me dão essa honra. Eu no Iraque eu não posso andar tranquilamente nas ruas, e eu vou até te contar uma história muito rápida, que eu sei que a entrevista não pode demorar muito. Uma vez eu estava na Turquia, em Istambul, no aeroporto, andando, eu tinha 3 horas de escala e estou andando lá pelo duty free de Istambul e tal. Me passa um senhor correndo com a mala, pá, pá, pá. Ele vira, Vieira, sim, sim, eu sou iraquiano, deixa eu tirar uma foto com você. Eu falei, amigo, faz favor, anda cá. Tiramos a foto e tal. Adeus, boa viagem, vai com Deus, tudo bem e tal. Ele foi-se embora. Passada uma hora, eu estou voltando o caminho que eu fiz, encontro ele sentado num banco. Aí eu falei, então, o senhor não viajou? Ele falou, eu perdi o voo por causa da foto. Entendeu? A Então, quer certeza que dizer, valeu a pena para ele. são esses prazeres. Eu fiquei imensamente envergonhado, pedi desculpas. Falei, não, não, eu ganhei o meu dia, não tem problema, já vou resolver aqui. Então, quer dizer, são coisas que não têm preço. O dinheiro não cobre. Você está me entendendo? O Claro. respeito, o carinho de um povo. Eu tenho aqui a minha sala de troféus, que você está vendo aqui, as minhas costas aqui, entende? Eu tenho aqui tudo com relação ao Iraque. Eu vou te dar Ó, uma virada aqui, ó. Está aqui tudo a aqui. preciosinha aí. Tá tudo aqui, ó. Tem Muito os legal. quadros, os quadros com as Pô, camisas, tá um vendo? prato Tem, cheio para quem gosta de futebol, né? Muita camisa, muita, pois, muita é um relíquia. museu, é um É um mini museu, né? museu. Inclusive, tem a camisa aqui do Brasil, campeão do mundo 2002, assinada pela Olha aí, seleção brasileira toda, que porque eu legal. sou amigo do Scolari, sou amigo do Paulo Paixão, e eu estava lá com eles no Japão, entendeu? Então, Legal. me assinaram a camisa, está ali, como tem camisa de outros, do Bruno Fernando, do Ibrahimovic, que é meu amigo, o Eu vi o Baggio. 8 vermelho ali, já imaginei que era do Bruno Fernandes mesmo. Pois é, o Bruno Fernandes que me deu no jogo do Manchester que eles fizeram. Tá aqui, olha, para você ver. Olha Tem as aí. camisas todas aqui, ó. Aí, E ó, Rock outras Júnior, essa camisas camisa aí, aqui, né? É. e outras camisas aqui que eu vou Nossa, ganhando, que eu é vou uma coleção trocando. gigante. Tem aqui do Zamalek, onde eu fui Light, campeão. né? Tem ali do Fenerbahçe, quando o Zico era treinador, que eu estive com ele me ofereceu, tem a assinatura dele. Camisa do E, Ibrahimovic aí também, né? Do Milan. do Ibrahimovic, o Bruno Fernandes, tem o Baggio, tem dos meus jogadores iraquianos, o Nachat, tem o do Hassan marroquino, que jogou no Benfica, e vai por aí afora, entendeu? Tem aqui É do um mundo Porto, de. assinado por todos os jogadores do Porto, É uma entendeu? vida de histórias no futebol, né, Gil? Então, e aqui está o meu museuzinho, como você pode ver, minhas É isso. lembranças, minhas recordações, e vai por aí afora, né? Essa, É. essa E pequena pronto. volta aí, acho que é a deixa ideal aí para a gente finalizar, para mostrar realmente como o peso desse personagem que a gente recebeu aqui no Quem é Quem no Mundial, que falou sobre o Iraque, mas poderia ter Pois. falado também E aqui sobre está o meu Marrocos, livro. sobre Ah, Portugal, né? Olha o livro E, aí. e aqui está o livro que eu escrevi, esse é em italiano, e o título é muito sui generis.
Este gol eu dedico a Bush, George Bush, entendeu? E como também está aqui o livro traduzido em árabe, como você pode ver, tá aqui. Muito legal. Entendeu? Então, quer dizer, é uma vida, é uma história que eu só tenho a agradecer a Deus por essa chance enorme que eu tive, né? De poder ter treinado 30 clubes, 7 vezes seleções. É um privilégio, né? E nem sempre o dinheiro é tudo. O que vale mais é isso, é o respeito, o carinho que as pessoas têm por mim. No mundo árabe eu sou muito respeitado, muito admirado, entendeu? Então, é uma dádiva de Deus, né? É um privilégio É mesmo. Eu me isso. sinto muito grato. Jovan, muito obrigado. Foi um privilégio para a gente ter você aqui também, com tantas Também. histórias, trazer muitas informações, muitos Obrigado. detalhes sobre a seleção iraquiana que está longe da nossa realidade aqui, mas ter aí um Ah, brasileiro que vivenciou tanta coisa por lá realmente pois foi um não. privilégio para a gente. Muito obrigado pela sua presença e Eu que sucesso para você agradeço. aí na Eu sequência da que sua trajetória. agradeço muito aí a vocês e desculpa se eu fui muito longo em Nada, que algumas isso, coisas, imagina. mas acredito que vai, As boas histórias nunca são demais. muito obrigado. Vai enriquecer muito a sua entrevista. É Agradeço o isso. pessoal da Regi aí, um abraço para o Ari aí, tudo de bom para todos, viu? Muito obrigado, tá bom? Um abraço, Fiquem, pessoal, e até a fiquem bem, próxima. tudo de bom. Um bom final de semana para vocês.